Amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre a COP29, que é o encontro de líderes mundiais de quase todas as nações. Quase 200 países mandaram representantes, em grande parte chefes de Estado, embora, infelizmente, nesta COP deste ano, que está acontecendo em Baku, que é a capital do Azerbaijão, o Brasil não está sendo representado pelo presidente, mas está pelo vice. Até aí tudo bem, o Geraldo Alckmin, perfeito. Até porque o atual presidente sofreu um acidente cerca de 15, 20 dias atrás, um acidente doméstico, caiu e por conta disso seus médicos o aconselharam a não fazer viagens longas. Não fosse isso, certamente ele também estaria lá. Mas não estou defendendo o cidadão, até porque o Brasil, como eu já disse, está bem representado. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também está presente, mas o que está marcando um pouco negativamente o encontro é a ausência do presidente Joe Biden dos Estados Unidos, que está nos seus últimos dias de mandato, digamos assim. Daqui a exatamente 60 dias ele vai passar o bastão para o futuro presidente, um tal de Donald Trump, que aliás é negacionista, provavelmente seja terraplanista também, contra a vacina e, e contra o meio ambiente. Ele é a favor do petróleo, então é um caso à parte, é um ponto fora da curva, digamos assim, mas felizmente, mais uma vez, o seu mandato será passageiro e muito provavelmente não será reeleito. Mas esse não é o assunto de hoje. Vamos falar sobre a importância da COP29, que pelo próprio número significa que há 29 anos acontece esse encontro, que inicialmente começou de certa forma tímida, com um pouco mais de 100 países, e hoje está representado por mais de 90% dos países ao redor do mundo. Isso é muito proveitoso. E mais proveitoso ainda, embora a grande maioria dos países, sobretudo os ricos, ainda não tenham cumprido nem metade do que prometeram nos encontros anteriores, dos compromissos assumidos, mas o compromisso, de certa forma, vai se renovando com os novos representantes dos países, embora, como eu acabei de dizer, exista alguns percalços, como já aconteceu no Brasil aí de 2018 a 2022, 2019 a 2022, para ser exato, que nós tínhamos um negacionista contra a ciência e contra a preservação do ecossistema, mas também isso é passado, página virada. E mesmo os produtores de petróleo do Oriente Médio e outros ao redor do mundo também estão, de certa forma, comprometidos com a preservação do meio ambiente. Até porque é incontestável que os grandes eventos climáticos, esses, por exemplo, agora aconteceu recentemente em Valência, na Espanha, que fortes chuvas e um vendaval fortíssimo, com ventos acima de 200 km por hora, ceifaram a vida de mais de 200 pessoas e causaram prejuízos bilionários para a Espanha e para o povo. Então, e outros eventos, o que aconteceu no Rio Grande do Sul 6, 7 meses atrás também. E esses eventos climáticos estão cada vez mais se agravando, vindo com mais força, com mais poder de destruição, exatamente por conta do aquecimento global, que neste ano, lamentavelmente, vamos, segundo os especialistas, atingir um nível que era esperado só até lá pelos anos de 2100, ou seja, daqui a 75, 76 anos aproximadamente. Ou seja, a Terra
com tanto calor que fez em 2024, muito provavelmente vai fechar o ano com a temperatura média da Terra em 1,5% acima do que era na era pré-industrial, no século XVIII, final do século XVIII, início do século XIX. Isso é muito triste, isso só traz prejuízo, só traz perda, só traz tristeza para todos nós, direta ou indiretamente. Então, é exatamente para prevenir ou mitigar os efeitos negativos de tanta devastação, de tantos desastres naturais, de ordem climática, evidentemente, é que os chefes de Estado, e não só eles, né, os cientistas, as organizações não governamentais voltadas para a preservação do meio ambiente estão, assim como a sociedade como um todo, a grande maioria das pessoas conscientes e bem informadas, não aquelas que dão atenção para fake news divulgadas em redes sociais, mas as bem informadas, pode-se dizer até aquelas que fizeram o segundo grau e prestaram atenção, ensino médio, prestaram atenção nas aulas, não pularam direto para a faculdade, para um curso técnico, sem saber o que acontece no mundo, sem saber nada de geografia, história, ciência, português e matemática. Aliás, até porque o perfil desse tipo de pessoa, normalmente eles não sabem nem falar direito. Eu já presenciei isso em algum momento da vida. Então, realmente pularam etapa e não deu muito certo. Aí os caras, além de não falar a sua língua, assim, a sua língua, até enrolei a língua, desculpe, a sua língua oficial, digamos assim, corretamente, ainda desconhece pouco da história da humanidade, das ideologias e de todas as barbaridades que aconteceram, dos falsos heróis e assim por diante. Mas esse não é o assunto de hoje. Voltamos à COP29. Desculpa ter esse hábito de misturar os assuntos, é porque existe algum tipo de correlação. Como diz uma grande máxima que eu admiro e respeito e aceito, tudo está interligado, tudo está interrelacionado, nada acontece por acaso. Dito isso, finalizando, inclusive, para não ficar muito cansativo o vídeo, o grande marco deste encontro deste ano é que todos os países assinarão um documento se comprometendo a respeitar o Acordo de Paris, que foi feito numa COP anos anteriores, e também alguns, inclusive o Brasil, ainda que de forma superficial, estão se comprometendo a ampliar a meta de descarbonização, ou seja, de diminuir a quantidade de produtos poluentes que jogam na atmosfera. No caso do Brasil, especificamente, o vice-presidente falou em um número relativo de 67%, que o Brasil está se comprometendo em reduzir a poluição e a produção, digamos assim, de gás carbônico em 67% em relação ao que era produzido em 2005, que aliás era uma quantidade bastante grande. Eram milhões e milhões de toneladas, alguma coisa em torno de 1 bilhão e 200 milhões de toneladas, se não me falha a memória, que o Brasil produziu durante aquele ano. Então, se reduzir em 67%, a redução vai ser de nada menos que cerca de 800 milhões de toneladas, o que é um valor expressivo, mas nós deveríamos nos comprometer mais ainda. Inclusive, a propósito disso, as entidades ambientais estão cobrando um cronograma com números não relativos, que seria um percentual de 67%, mas números absolutos, que seria um cronograma ano a ano de quanto se reduziria em toneladas de emissão de monóxido de carbono ou dióxido de carbono, enfim, agentes poluentes de modo geral. E o primeiro passo, obviamente, é exatamente combater as queimadas. Eu, particularmente, sou contra até as queimadas permitidas, digamos assim, para
indígenas e até produtores agrícolas, pequenos, médios ou grandes, para remanejo do solo. A ciência precisa provar até que ponto isso é necessário e se não existe uma alternativa melhor do que botar fogo no mato e queimar milhares e milhares, talvez milhões de formas de vida entre mamíferos, répteis e outros. Isso é muito triste, é dolorido e obviamente não faz bem para ninguém, até porque nós, seres humanos, precisamos de todo tipo de vida do reino animal e do reino vegetal para que nós tenhamos qualidade de vida. O inverso é, como se diz no popular, caixão e vela preta. Se nós destruirmos toda a fonte de vida, não teremos água, teremos um planeta superaquecido e nós vamos morrer literalmente esturricados. Tem gente que acha que não, mas é só pagar para ver, tá bom? É isso, meus queridos e minhas queridas. Se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, por favor. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Sorte, gratidão, um abraço e tchau. Até mais.